Graça e paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Como o Daniel falou, nós estamos em uma série de pregações a respeito do Sermão do Monte, Sermão da Montanha, né? Enfim. E hoje é a terceira mensagem dessa série. Então, eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. E como a gente tem muita gente nova, né? Para quem não me conhece, eu sou o Matheus Ferraz. A informação mais importante sobre mim é que eu sou casado com a Bruna. Aquela pessoa ali, ó. Maridos, aprendam. Fica sem graça não, Bruna. Fica tranquila. Amém, irmãos? Mateus no capítulo 5. E aí, se você não conseguiu, vir e assistir as duas outras pregações que nós tivemos, que foi pelo nosso pastor Juan e pelo Matheus Soares, nós temos essa série também no YouTube, né? Graças a Deus pela tecnologia. Em lugares aí que as pessoas falam que é internet, a tecnologia do diabo, aqui não. A gente entende que é para a glória do Senhor também. E nós conseguimos registrar e manter tudo isso lá. Então, não conseguiu assistir? Vai lá no YouTube, assista, que vai ser para a sua edificação. Hoje nós vamos falar, como o Daniel já introduziu, sobre Jesus e a lei. E aí, o texto que a gente vai ler encontra-se em Mateus, no capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 30. Vamos lá. Mateus, no capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 30. Eu leio na versão NA. Diz assim o texto. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Isso aqui é Jesus falando, tá, irmãos? Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério? Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e a jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo
do que o corpo inteiro ir para o inferno. Amém? Somente até aí. O texto que você leu comigo é parte daquilo que a gente conhece como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, ou o Sermão da Planície. É um sermão dito por Jesus, e não somente um sermão. O Sermão do Monte é também o maior sermão dito por Jesus de maneira sequencial que nós temos registro nas Sagradas Escrituras. Isso significa que você não vai encontrar na Bíblia um outro sermão de Jesus tão extenso quanto o sermão que a gente encontra em Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Então, é o maior sermão dito por Jesus. Isso sinaliza para nós a importância desses ensinamentos. Por quê? Porque Jesus gastou um tempo falando sobre essas coisas. Esse sermão é o maior sermão dito por Jesus. Então, isso sinaliza para nós a importância desses ensinamentos. E aí, o Sermão do Monte ele é tão importante, irmãos, que vão existir pessoas, teólogos, que afirmam que se nós perdêssemos toda a Bíblia e mantivéssemos somente o Sermão da Montanha, isso já seria o suficiente. Então, para você ver a importância, existem alguns estudiosos que afirmam essa realidade sobre o texto que nós estamos tratando nessa série. E aí eu sei que quando você olha para o texto da sua Bíblia e você vê ali alguns títulos, parece que é um sermão fragmentado, né? Parece que são muitas partes, mas na verdade é um único sermão dito por Jesus em uma única vez. Então, é um único sermão. E hoje nós vamos entender um pouco a respeito da lei e da relação direta que a lei possui com Jesus. E aí, para que a gente consiga entender isso, é importante que você tenha em mente que existem duas fases no movimento de Jesus que são marcantes e importantes para a compreensão do texto que você acabou de ler comigo. E o que seriam essas duas fases? São dois momentos que, por mais que eles não sejam tão marcantes no texto bíblico, de fato eles existiram. E essa primeira fase do movimento de Jesus é quando o movimento de Jesus ele era tido como um movimento dentro do judaísmo. Então, os judeus olhavam para Jesus e para o seu movimento e o consideravam como sendo parte do judaísmo da época. Então, Jesus, um judeu, está começando um movimento, isso aqui é parte do que a gente já faz. Por isso que você vai perceber que muitos judeus se aproximavam de Jesus, dos discípulos, conversavam com Jesus, com os discípulos, porque, apesar de existirem algumas diferenças, ainda assim, esse movimento de Jesus era considerado como um movimento do judaísmo. Então você vê Jesus e os seus discípulos andando livremente na região de Jerusalém, acessando livremente o templo, sem sofrer nenhum tipo de perseguição. E isso acontece exatamente porque os judeus olhavam para esse movimento de Jesus e o consideravam como sendo parte do judaísmo. É mais uma frente que o judaísmo está ganhando. Apesar de ter algumas coisas assim diferentes, esse movimento que Jesus está fazendo é uma parte, é como se fosse uma vertente do judaísmo. Já na segunda fase, isso muda um pouco de figura. Por quê? Porque Jesus e os seus, eles passam a ser enxergados como inimigos do judaísmo. E aí você começa a ver uma determinada perseguição acontecendo. Isso acontece por quê? Porque, imagina só, um judeu ali da época de Jesus, que conhecia Jesus e a sua família, olha para ele e vê ele afirmando assim, eu sou o Filho de Deus. E aí, o judeu, ele olha assim, mas essa pessoa que está dizendo ser o Filho de Deus, não é o filho do Zé? O Zé pedreiro, o Zé construtor? Como que essa pessoa pode afirmar ser o Filho de Deus? E aí, irmãos, quando a gente lê assim, Jesus afirmando, eu sou o Filho de Deus, isso parece ser uma afirmativa muito comum, como eu falar, eu sou o filho do meu pai. Só que a gente precisa entender que ao afirmar, eu sou o Filho de Deus, Jesus está colocando sob a mesma natureza de Deus. Por quê? A lógica é a seguinte,
um ser humano só pode gerar outro ser humano. Deus só pode gerar Deus. Então, quando Jesus fala, eu sou filho de Deus, ele está dizendo, eu sou Deus. E essas pessoas, elas entram em crise. Por quê? Como pode o filho do Zé e da Maria falar que é filho de Deus? Falar que é o Deus Criador. Eu sei de onde ele veio. Tomei café com o pai dele na semana passada. Como é que ele pode estar afirmando isso? Então, isso coloca Jesus e o seu movimento em uma posição de perseguição. E não só isso, você vai ver ao longo dos evangelhos, Jesus afirmando ser maior do que Moisés. Jesus afirmando que Davi chama ele de Senhor. Como assim? O filho do Zé e o filho da Maria pode ser maior do que o homem da lei. O homem que recebeu das mãos do próprio Deus, em tábuas de pedra, a lei. Como assim? Como ele pode dizer que Davi, aquele de quem, da sua descendência vai vir o grande rei, chama ele de Senhor? Isso faz a galera entrar em crise. E aí ele passa a ser visto como um inimigo, um rival do povo judeu. E aí começa uma perseguição um pouco mais intensa. Só que essas fases, como eu falei antes, nós não conseguimos perceber de maneira tão clara no texto bíblico, na narrativa do texto. Até porque a narrativa do texto bíblico, ela não tem uma preocupação de seguir uma ordem cronológica, sabe, certinha ali dos fatos. Ela tem a preocupação de narrar com veracidade aquilo que está acontecendo. Mas não existe uma preocupação nos evangelistas de seguir uma ordem cronológica certinha. Isso não acontece. Então, é difícil da gente conseguir enxergar, mas isso é um fato que existe. E com isso, se levantam entre os judeus da época de Jesus muitos questionamentos de como se dava a relação desse Jesus, que até então era visto como um judeu, que está levantando uma vertente do judaísmo, mas que está falando algumas coisas esquisitas, como ele é maior do que Moisés, como Davi chama ele de Senhor. Os judeus começam a se questionar como que se dá essa relação dessa pessoa com a lei. Porque ele está falando algumas coisas muito diferentes, né? Ele está seguindo um caminho muito diferente. Então, isso se levanta, né? Como que ele pode afirmar essas coisas e ao mesmo tempo cumprir, seguir a lei de Deus, seguir a lei revelada e que para nós hoje é vista no Antigo Testamento? Porque, irmãos, para os judeus da época de Jesus, para um judeu, não restam dúvidas a respeito da revelação divina feita a Abraão, por exemplo. Então, eles olham para essa realidade da lei e eles consideram essa realidade da lei como revelação de Deus. A lei é a revelação de Deus aos pais. Então, isso aqui não cabe questionamento. É Deus se revelando. É Deus se revelando aos nossos antepassados, é o Deus criador de todas as coisas, é o Deus criador dos céus e da terra se revelando aos pais. Então, eles não levantavam questionamentos a respeito da veracidade da lei, a respeito da lei tratar da revelação de Deus. Não existia esse tipo de questionamento. Então, a lei para um judeu era algo extremamente importante. Extremamente importante, porque no final das contas é a revelação de Deus aos pais, é a revelação do Deus criador de todas as coisas aos pais. Então eles não tinham dúvidas, não restam dúvidas a respeito da revelação de Deus a Moisés no monte, por exemplo, em que o próprio Deus entrega para Moisés a lei, né? Aquilo que a gente conhece como o Decálogo, né? Os 10 mandamentos. Os judeus da época de Jesus olhavam para os seus antepassados e aquilo que Deus fez na vida dos seus antepassados e considerava aquilo ali como revelação de Deus. É revelação de Deus. Isso não está aberto a discussões. Isso é revelação de Deus. Mas agora, existe Jesus, falando umas coisas diferentes. E fica no ar a dúvida como esse Jesus,
que afirma ser o próprio Deus, se relaciona com a lei, se relaciona com aquilo que para nós, os judeus ali daquela época, é a lei, é a revelação do próprio Deus. Como ele se relaciona com isso? E no texto que você leu comigo, Jesus, ele dá uma ideia de como ele enxerga, de como é a relação dele com a lei. E mais do que isso, ele evidencia a forma equivocada que até então a lei estava sendo lida e interpretada. O texto que você leu comigo, Jesus ele faz isso. E ele faz isso não só preocupado com os judeus e com o que os judeus pensam. Porque, lembre-se, o Mateus Soares afirmou isso na semana passada. O texto diz que Jesus ele estava cercado por uma grande multidão, mas que quando ele se assenta para falar a respeito do sermão, ele traz para perto quem? Os seus discípulos. Então, quem está próximo, ouvindo Jesus falar, são os seus discípulos. Então, a preocupação de Jesus em afirmar como ele se relaciona com a lei, que para um judeu não estava aberta para discussão e se tratava da revelação de Deus, é prioritariamente com seus discípulos. É prioritariamente com os seus, com aqueles que estão perto dele, ouvindo. E aí a gente volta para o texto, irmão. Versículo 17. A primeira afirmação de Jesus é: não pensem que vim revogar a lei. Primeira afirmativa que ele faz: não pensem que vim revogar a lei. Então, logo após os ensinamentos a respeito das bem-aventuranças, logo após os ensinamentos a respeito de ser sal da terra e luz do mundo, Jesus declara para os seus: não pensem que eu vim revogar a lei. E isso se dá, irmãos, por um motivo muito específico. Por quê? Porque você vai ver mais para frente comigo a forma como esses judeus dessa época eles lidavam com aquilo que para nós é o Antigo Testamento. Mas poderia surgir, a partir do ensinamento de Jesus a respeito das bem-aventuranças e de ser sal da terra e luz do mundo, muitos questionamentos. Por quê? Porque parece um ensinamento muito mais brando, muito mais tranquilo, muito mais suave do que aquilo que era praticado na sua época. Então, logo em sequência disso, Jesus já afirma: olha, se vocês estão pensando que isso pode ser possível, tirem isso da mente de vocês. Não pensem que eu vim revogar a lei. Eu não vim revogar a lei. Não pensem que eu vim revogar a lei. E aí, ele não fala só lei, ele fala lei ou os profetas, ou lei e os profetas. E aí você precisa entender que essa expressão, lei e os profetas, era uma representação daquilo que seria o todo da revelação de Deus até então. O que a gente tem no Antigo Testamento de que um judeu olhava e ele dizia revelação de Deus? Nós temos a lei e os profetas. Então, já uma dica de leitura para você. Todas as vezes em que você ler a expressão lei e os profetas, isso se refere ao todo da revelação de Deus até a revelação de Jesus. Então, quando o judeu fala sobre lei e os profetas, ele está falando do todo da revelação de Deus até então. E aí, é exatamente por isso que a passagem da transfiguração, eu não sei se você lembra, lá em Mateus 17, aqui no Evangelho de Mateus, isso está em Mateus no capítulo 17, é por isso que essa passagem é tão importante. E aí, se você não lembra, Jesus chama alguns de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele sobe ao monte para orar. Nesse monte, na frente de Pedro, Tiago e João, Jesus ele é transfigurado. Ele passa a brilhar muito. E Pedro, Tiago e João, eles conseguem ver isso. Eles enxergam Jesus brilhando muito. E de repente aparecem Moisés e Elias. E eles estão ali com Jesus. E isso é muito importante. Essa passagem é muito importante. Por quê? Porque quando você olha para essa figura de Moisés, Elias e Jesus, nesse momento você tem uma representação visual do que é o
todo da revelação de Deus. Você tem ali, representando a lei, Moisés. Você tem ali, representando os profetas, Elias. E você tem Jesus. A encarnação do próprio Deus. Então, quando se olha para essa imagem, você tem a representação visual do todo da revelação de Deus. Então, isso é muito significativo. Jesus está afirmando que os seus ensinamentos, a sua vida, o seu movimento, ele não vai contra a revelação de Deus. Ao afirmar, não pensem que eu vim revogar a lei, ele também está afirmando isso. Os ensinamentos dele, o seu movimento, ele não vai contra a lei de Deus que até então era conhecida, contra a revelação de Deus que até então era conhecida. Ele não desobedece à lei, muito pelo contrário. A lei encontra em Jesus o seu pleno cumprimento. O seu pleno cumprimento. E aí vem a sequência da afirmativa. Ele diz, não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Não vim para revogar, mas para cumprir. O cumprir dito por Jesus aqui, irmãos, tem um sentido de tornar pleno. Tornar pleno. Superabundar, sabe? Extrapolar aquilo que se espera. Então, não pensem que eu vim revogar a lei. Eu não vim revogar a lei. Eu vim para cumprir a lei. É isso que Jesus afirma para os seus discípulos. Eu vim trazer uma plenitude, uma revelação plena para que vocês conheçam de fato e de verdade o Deus que vocês já conseguem enxergar na lei e nos profetas. Eu vim tornar pleno a revelação de Deus. Essa é a afirmativa de Jesus. É como se Jesus dissesse, eu não vim desprezar a lei. Por quê? Porque nessa época existia esse entendimento de que todo aquele que desobedece a alguma coisa da lei, essa pessoa automaticamente está revogando, está desprezando a lei. E Jesus está deixando isso claro para os seus discípulos. Eu não vim fazer isso. Eu não vim desobedecer a lei e assim revogar ela, sabe? Tirar ela de utilidade. Não, eu vim cumprir. Eu vim tornar pleno aquilo que vocês já conhecem. E ele segue seu ensinamento. Olha a Bíblia aí no versículo 18. Deixa a sua Bíblia aberta, porque a gente vai voltar algumas vezes nesse texto. Versículo 18. Porque em verdade lhes digo, Jesus falando, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, até que tudo encontre o seu cumprimento. E quando Jesus fala de um i ou um tio, né, em algumas outras versões vão falar algumas outras coisas, ele está se referindo àquilo que é a menor letra do alfabeto hebraico. Então ele está falando que nem mesmo a menor parte da lei, nem mesmo o menor traço da lei vai passar sem o seu devido cumprimento. É isso que ele está dizendo com nenhum i, nem um tio. E ele acrescenta dizendo que aquele que desrespeitar, e aí você vê isso no versículo 19, aquele que desrespeitar, ou aquele que não observar a um desses ensinamentos, ainda que dos menores, e assim ensinar outras pessoas, esse será considerado o menor no reino dos céus. Será considerado o mínimo no reino dos céus. O menor no reino dos céus. E ele diz que aquele que observar e ensinar outras pessoas a observar a lei de Deus, essa pessoa será considerada grande no reino dos céus. E essa realidade que Jesus traz de plenitude da lei é exatamente o oposto do que estava sendo praticado pelos fariseus, pelos escribas, pelos mestres da lei na época de Jesus. Esse sentido de plenitude é exatamente o oposto daquilo que eles estavam praticando. E Jesus passa a ensinar intencionalmente sobre isso. Olha o versículo 20. Jesus está afirmando isso, irmãos, sobre os seus discípulos. É importante que você tenha isso em mente. Olha o que ele diz, para os seus discípulos. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês
não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus está afirmando para os seus discípulos: se a justiça de vocês não for superior à justiça que vocês observam sendo praticadas pelos fariseus e escribas, pelos mestres da lei, se ela não for superior, vocês não vão entrar no reino dos céus. Vocês jamais entrarão no reino dos céus. Então, nessa afirmativa, Jesus já está condenando aquilo que os mestres da lei consideravam como sendo o cumprimento da lei. Aquilo que eles consideravam como sendo justiça diante de Deus. Jesus está condenando a forma como eles lidam, como eles se relacionam com a lei. E ele está falando isso para os seus discípulos. Por quê? Porque ele espera dos seus discípulos uma justiça superior, uma justiça maior, uma justiça que excede a justiça desses judeus, dos fariseus, dos escribas, do mestre da lei. E aí a gente precisa entender por quê. Porque a interpretação e a aplicação que esses judeus faziam a respeito da lei de Deus, ela era baseada em dois pilares muito importantes. E esses dois pilares são o literalismo e o legalismo. Esses dois pilares, literalismo e legalismo, era o que fundamentava a interpretação e a aplicação do entendimento que esses judeus tinham a respeito da lei de Deus. E aí, falando um pouco sobre o literalismo e como que eles faziam, eles olhavam para o mandamento e tinham a preocupação de cumpri-lo ao pé da letra. A gente vai ver um exemplo disso um pouco mais para frente. Eles olhavam para o que estava escrito e eles tinham a preocupação de: a gente precisa seguir exatamente o que está escrito. Precisa ser ao pé da letra daquilo que está escrito aqui. Desconsiderando a natureza desse mandamento e as suas implicações. Então, a única preocupação era o que está escrito. A gente precisa cumprir o que está escrito. Essa é a preocupação que a gente tem. E falando um pouco a respeito do legalismo, a preocupação era somente com o texto do mandamento. Então, eles olhavam para o texto do mandamento somente para uma interpretação gramatical, sem atender à intenção de quem escreve essa lei, sem atender ao espírito de quem está escrevendo essa lei. Então, era uma interpretação puramente gramatical. A gente interpreta gramaticalmente isso aqui e a gente segue literalmente ao pé da letra. E se a gente fizer isso, a gente vai estar cumprindo a lei. Nós estaremos sendo justos diante de Deus. Era assim que se fundamentava a interpretação e a aplicação da lei por parte desses judeus, dos escribas e dos fariseus. E Jesus está dizendo aos seus que esse tipo de justiça fundamentado em literalismo e legalismo, na verdade não é justiça. Esse tipo de justiça que causa tanto orgulho para essas pessoas, na verdade não é justiça. E ele está dizendo: se vocês são os meus discípulos, se vocês são os meus seguidores, a justiça de vocês precisa ser muito superior a essa. Muito superior a essa. Jesus está condenando essa forma de interpretação da lei. Essa forma de interpretação e aplicação da lei. Ele está dizendo: isso para Deus não vale. Se vocês são meus discípulos, a justiça de vocês não pode ser baseada em literalismo e legalismo. Ela precisa exceder. Ela precisa ser superior. Ela não pode ser como a justiça desses judeus. E aí, a partir do versículo 21, Jesus ele começa a fazer uma comparação daquilo que era tido como o cumprimento da justiça, o cumprimento da lei por esses judeus, e o cumprimento da lei nesse sentido superior.
A partir do versículo 21, ele faz isso, ele começa a construir isso para ilustrar na cabeça dos seus discípulos. Por quê? Até então, irmãos, vamos nos lembrar aqui, recordar, os discípulos, eles estão envolvidos nesse contexto. Então, aquilo que os judeus faziam e tinham como justiça, era muito comum para os discípulos de Jesus. Era o dia a dia deles, a vida deles. Eles estavam acostumados com aquilo ali. Então, aquilo ali era comum. E para eles, também era justiça. Mas Jesus está dizendo, olha, não é. Não é. E aí ele começa a usar uma lógica do ouviram o que foi dito, eu, porém, digo. Isso é muito importante. Então, vamos lá. Olha o versículo 21, ó. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento? Está dizendo isso. E aí, quando ele fala o não mate, ele está olhando lá para Êxodo, no capítulo 20, versículo 13. Está escrito isso lá. Não mate. Isso está presente na lei. Não mate. E de fato, irmãos, nós não devemos matar. Amém? 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 Então, esquece essa história aí, ó, de bandido bom é bandido morto. Esse silêncio me preocupa, mas Deus vai dar graça para a gente. Por quê? Existe um mandamento dizendo que nós não devemos matar. Não mate. Não mate. Existe um mandamento que é muito claro nessa afirmação. Não mate. É exatamente isso que o mandamento afirma. Então Jesus ele passa a estabelecer uma lógica afirmando a justiça superior, a justiça do reino de Deus, com relação àquilo ali que estava sendo tratado como de fato justiça. E aí o texto que você leu comigo está dizendo, não mate, pois quem matar estará sujeito a julgamento. E aí se a gente segue, versículo 22, olha só. É a lógica do ouviram o que foi dito, eu, porém, lhes digo. Jesus diz assim, ó. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então não é só matar, não matar. Não é só não matar. Mas a única preocupação dos judeus, dos mestres da lei, era: você só não pode matar. Você só não pode matar. Não mate. Se você não matar, você está cumprindo esse mandamento. E cumprindo esse mandamento, você está sendo justo. Existe em você justiça. E aí vem Jesus, né, irmãos? Estragando essa festa. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Não é só não matar? Não. Não é só não matar. Todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E mais, quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem chamar o seu irmão de tolo estará sujeito a julgamento. Então não tem a ver só com não matar. Essa era a única preocupação dos escribas e dos fariseus. Você só não tem que matar. Você pode odiar. Você pode xingar. Você pode até agredir. Sabe, dar na cara. Você só não pode matar. Quase matar você pode, porque a lei não fala. Você não pode quase matar uma pessoa. Você só não pode matar uma pessoa. Agora, deixar a pessoa arriada, você pode. Fique em paz com isso. Se você não matar essa pessoa, você está cumprindo o mandamento. E aí vem Jesus e diz: não. Vocês estão extremamente equivocados. Eu, porém, digo. E aí, eu quem, irmãos? Eu quem?
Aquele que cumpre a lei, é Ele quem diz. Aquele que traz a lei em plenitude, é Ele que afirma. Aquele que é o próprio Deus, é Ele quem está dizendo isso. Não é só não matar, você também não deve odiar. Você também não deve insultar, você também não deve chamar de tolo. Não tem a ver só com não matar, você também não deve agredir, seja verbalmente, seja fisicamente. Não tem a ver só com uma interpretação literal e legalista, que diz, não mate, então se eu não mato, está tudo bem. Não! Tem a ver com uma justiça superior, uma justiça maior, uma justiça que vai além, que transcende. Por quê? Porque é a justiça do reino dos céus. Porque é a justiça divina. Segundo a interpretação dos judeus, é só não matar. Mas segundo aquele que cumpre a lei, que traz a lei em plenitude, eu também não posso odiar. Eu também não posso me irar. Eu também não posso insultar e não posso chamar de tolo. E isso, irmãos, isso aqui é muito importante também, tá? Isso, ó, não se irar, não insultar, não chamar de tolo, não é uma lista exaustiva. Não é uma lista exaustiva. O que Jesus está ensinando aos seus é que o grande legislador, Deus, quem escreveu a lei, ao escrever a lei, não quer só que você não mate. Quando ele disse não mate, ele não quer só que você não mate. Jesus está dizendo que Deus, o dono da lei, aquele que escreveu e que deu ela a Moisés, ele quer também que você não odeie as pessoas. Oh, que maravilha! Não é só não matar. Se você odeia, você já está transgredindo o mandamento. Então não é só chegar lá e, pô, matei alguém, aí eu errei. Não. Se eu odeio uma outra pessoa, se eu odeio o meu irmão, eu já estou transgredindo o mandamento. Porque se você não matar, mas você odiar as pessoas e viver a sua vida com Deus, porque isso acontece, irmãos. A gente não mata, mas a gente odeia. Odeia ou não odeia? Isso é uma coisa assim longe da gente? É uma realidade longe da gente? Não. Não mesmo. A gente não mata, mas a gente odeia. Então, se você não mata, mas você odeia, e você vive a sua vida normalmente, trazendo a sua oferta ao altar. Sabe o que é trazer a oferta ao altar? É adoração. Não matei, mas eu odeio meu primo, eu odeio meu irmão, eu odeio meu colega de trabalho. Mas eu trago a minha oferta ao altar tranquilamente, como se isso não fosse nada. Porque, afinal de contas, o importante é só eu não matar. Se você faz isso, o versículo 23 e 24 está dizendo que isso é em vão. Está afirmando que isso é em vão. Porque Jesus fala, se você está trazendo a sua oferta ao altar e você se lembra, eu tenho uma questão com alguém. Ele diz, não entregue a sua oferta. Deixe a sua oferta esperando. Vá se resolver com seu irmão. Por quê, irmãos? Por quê? Porque muito melhor e mais importante do que eu achar que eu estou bem com Deus, porque eu estou trazendo a oferta diante do altar, é eu estar bem com os meus irmãos. É eu estar bem com as pessoas. Então ele diz, deixe a sua oferta. Vai se reconciliar com o seu irmão, depois você volta e traz a sua oferta. Por quê? Porque senão isso não adianta de nada. Isso não está valendo de nada. O que isso significa, irmãos? Isso significa que, se eu venho para Zelo domingo de manhã, feliz da vida, e eu levanto as minhas mãos, fecho os meus olhos, choro diante do Senhor, derramo a minha vida, mas eu tenho um problema, eu estou odiando alguém,
eu estou fazendo isso à toa. O que é isso, irmãos? Isso é uma justiça superior. Uma justiça que excede a justiça dos escribas e dos fariseus. Jesus está dizendo, quem vive assim, quem age dessa forma, são eles. Vocês que são os meus discípulos, não podem viver assim. Não podem ter esse comportamento hipócrita. Não podem vir aqui, se reunir em nome do Senhor, levantar as mãos e ao mesmo tempo estar odiando as pessoas. Isso não cabe na realidade divina do reino de Deus. Isso não cabe. Isso não cabe. Eu preciso, em primeiro lugar, ir resolver o meu problema com o meu irmão. E resolver o problema com a pessoa que eu tenho problema, para que depois eu venha para cá, levante as minhas mãos, entregue a minha oferta ao Senhor. Por quê? Porque isso se trata de uma justiça superior. Se alguém puder pegar mais um pouquinho de água para mim, por favor. Dá-me de beber, pois tenho sede. E aí, irmãos, quantas vezes nós não pensamos que estamos bem com Deus? Assim, bem, eu estou de boaça com Deus, eu estou bem com Deus. Só porque, preste atenção nisso, só porque o mal que eu desejo contra o meu irmão, ele não saiu. Sabe? Tipo assim, eu não matei, mas eu imaginei 5 formas diferentes daquela pessoa morrendo. Mas eu estou bem com Deus por isso. Por quê? Porque eu não matei. Quantas vezes nós não pensamos estar bem com Deus, desejando ardentemente que o mal aconteça com o outro? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes nós não achamos que estamos bem com Deus só porque a gente não deixou o mal sair, só porque a gente não verbalizou o mal, só porque ele não saiu aqui, da minha mente transgressora para as minhas mãos e eu fui lá e fiz. E aí eu acho que eu estou bem com Deus, por quê? Porque isso não se traduziu dessa forma. O que Jesus está dizendo é que a sua justiça, a justiça do reino de Deus, a justiça do reino dos céus, não considera somente as ações do corpo, mas a intenção do coração. A justiça superior, ela não considera só aquilo que se traduz com as minhas mãos, sabe? Eu chutei o meu irmão. Não, eu pensei em chutar o meu irmão, eu já estou errando. Eu já preciso me consertar com ele. Por quê? Porque a justiça superior não considera somente as ações do corpo, mas as intenções do coração. As intenções do nosso coração. Essa é a justiça superior. E Jesus segue, irmãos. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Isso está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Não cometa adultério? Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ele está dizendo, sabe esse orgulho que vocês têm de afirmar que vocês não cometem adultério, só porque vocês não vão lá de fato e consumam o ato, só o fato de vocês olharem cobiçosamente para uma mulher, vocês já estão cometendo adultério. E isso, irmão, é aplicado também para a mulher. O fato de você olhar cobiçosamente para um homem, você já está cometendo adultério. Então, você vê que Jesus está colocando o nível, assim, muito acima
Ele está trazendo para os seus discípulos o que é a realidade da lei de Deus. A realidade da lei de Deus não é algo que afeta só o seu exterior. Sabe, como, olha, você só pode dar 2 passos. Se você der 3, acabou. Mas se no seu coração você desejou dar 3, você já está errando. Essa é a justiça superior requerida por Jesus. Ela é muito maior do que só uma preocupação com uma interpretação literal e legalista daquilo que a gente tem de texto da lei de Deus. Então, Mateus, com isso você está dizendo que então a gente não deve interpretar literalmente? Óbvio que não. Mas não só. Sabe, é a preocupação de, cara, não é só não matar. Não é só não cometer adultério, mas eu preciso me lembrar das falas de Jesus aos seus discípulos, dizendo, olha, se você não mata, se você não comete adultério, mas você odeia e você tem um desejo cobiçoso para uma mulher, para um homem que não é a sua esposa ou seu esposo, você já está errando, você já está pecando. Porque para o reino de Deus, esse tipo de justiça, ele não é válido. Porque o reino de Deus exige uma justiça superior. E ele está ensinando para os seus discípulos. É esse tipo de justiça superior que vocês precisam abraçar. Então Jesus está apresentando para os seus discípulos uma nova realidade. A realidade celestial. Que parte prioritariamente da relação dele, o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso modelo, com a lei de Deus, com o próprio Deus, que traz esse sentido de plenitude e que agora traz para nós, de maneira plena, a revelação do Deus Criador de todas as coisas. Ele está trazendo para os seus discípulos uma realidade que até então eles não conheciam. Uma realidade que até então eles não tinham provado. Uma realidade superior. Uma realidade superior. Que não observa somente as ações, mas julga as intenções e as motivações mais profundas dos seres humanos. Uma realidade superior. Isso tem tudo a ver com Jesus e com a própria lei. Então, se os judeus olhavam para Jesus e ficavam com dúvida da relação dele com a lei, agora, quem é o seu discípulo não pode ter essa dúvida. Quem é o seu discípulo não pode desconfiar de que ele está revogando porque não cumpre. Não pode ter essa dúvida. Por quê? Ele não faz isso, ele traz plenitude para a lei de Deus. E uma plenitude que os seus discípulos, se de fato são os seus discípulos, eles precisam seguir. E aí a gente chega no versículo 29 e versículo 30, que são versículos bem conhecidos, né? Diz assim, ó. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. O que Jesus está ensinando para os seus discípulos aqui? Que eles devem se mutilar para que eles consigam entrar no reino dos céus? Não. Ele está falando a respeito de uma radicalidade que precisa existir a partir do momento em que você ganha consciência do que é a justiça superior exigida por Deus. Essa linguagem metafórica fala a respeito do movimento que, enquanto discípulo de Jesus, nós precisamos fazer e do quão sério é esse movimento. Do quão radical é esse movimento.
Nós precisamos intencionalmente trilhar esse caminho de radicalidade em direção à obediência a Jesus e a sua lei, a sua justiça superior. Coloque-se de pé no seu lugar, por favor. Quando nós olhamos para essa fala de Jesus, irmãos, isso pode causar um pouco de desespero em nós. Por quê? Porque isso parece impossível de ser alcançado. Essa justiça superior, ela parece impossível de ser alcançada. E pelas nossas forças, de fato ela é. Nós, eu, você, não conseguimos cumprir a lei de Deus da maneira como ela deve ser cumprida com os nossos esforços. Mas qual é a boa notícia? A boa notícia é que existe alguém que cumpriu. E esse alguém é Jesus. Com isso eu não estou dizendo que não existe mais responsabilidade e compromisso da nossa parte. Não, muito pelo contrário. Por causa dessa realidade de cumprimento de Jesus, é que na confiança na obra de Jesus, é que eu me dedico para isso. Eu me dedico para cumprir essa justiça superior. Eu me entrego completamente nessa realidade, com base na realidade adquirida por Jesus, conquistada por Jesus. Jesus cumpriu a lei e por isso nós também podemos cumprir. Mas a gente precisa dar esse passo, irmão, de romper com essa ideia literalista e legalista. Porque às vezes você pode ler para isso aqui, olhar para esse texto aqui e falar: eu sou diferente desses judeus. Mas nas nossas atitudes durante o dia a dia, nós nos mostramos mais parecidos com esses judeus do que nós de fato falamos que somos. Quantas vezes, como eu já falei aqui, você não vem para esse lugar e você pensa estar bem com Deus, mas você está odiando o seu irmão. Mas você está com um problema que você não resolve. E você fica remoendo, e você não resolve. Mas você julga, pensa estar bem com Deus. Essa manhã é uma manhã em que o Senhor está abrindo os nossos olhos para essa realidade. Não tem como eu estar bem com Deus e não estar bem com os meus irmãos. Não tem como, isso é impossível. Então, se você veio aqui nessa manhã e você tem se comportado dessa forma, esse é o momento de você abrir o seu coração para Jesus e falar: Jesus, eu não quero mais seguir assim. Eu não quero mais na minha vida esse tipo de justiça. Eu não quero mais na minha vida fingir que eu estou bem com você ou pensar que eu estou bem com você e odiar o meu irmão. Eu quero abraçar a realidade da justiça superior, da justiça que transborda, da justiça que excede a literalidade e o legalismo.